Imagina o seguinte: você tem vários filhos e todos os filhos que você possui, eles te desprezam, trocam você por outro. Imagina qual a dor que você sente no coração, sabe? Quem é pai, quem é mãe aqui sabe que nós assim temos um verdadeiro apreço por filhos, né? É um amor que Deus coloca nos nossos corações e que a gente não imagina. Então você imagina um pai que tem todo o cuidado, carinho por um filho ou uma mãe, e aquele filho simplesmente o deixa de lado. E talvez essa seja a história que a gente vai agora relatar através desse livro do profeta Oséias. Esse profeta, Oséias capítulo 3. O Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de pássaros. E aqui uma passagem na qual Deus ele dá uma missão para o profeta Oséias. Por quê? Porque o povo de Israel estava adorando, estava fazendo tudo aquilo que eles tinham espelhado com outros deuses, sabe? E Deus ele está se sentindo, você imagina um amor de pai que cuida dos filhos e agora está sendo desprezado, renegado, e esses filhos começam a adorar outros deuses, fazer tudo aquilo que despreza o próprio Deus de Israel. E Deus ele coloca para que o profeta sentisse na pele o que ele estava sentindo. E ele pede, ele dá a ordem para Oséias para que ele se casasse com uma mulher, sabendo que essa mulher viria a traí-lo. Vocês conseguem imaginar a dor que esse profeta vai sentir? Mas o profeta vai lá e obedece. E o que chama a atenção é que Deus, mesmo diante das nossas imperfeições, ele não desiste de nós, ele persiste em amar Israel. É um amor de pai, um amor incondicional. Deus não depende das condições de cada um de nós para ele nos amar. Ele continua nos amando independente daquilo que a gente venha errar. Isso é tremendo, né? Ele continua a amar Clay, a Márcia, a cada um de nós aqui, independente das situações. E talvez a gente, como pai ou como mãe, a gente consiga entender esse amor. Porque nenhum de nós aqui deixa de amar os filhos por causa dos erros cometidos por eles. Ninguém. Com toda certeza. Esse amor que Deus coloca em nossos corações, ele vai até o nosso último suspiro de vida, né? E Deus nos chama para amá-lo apesar de nossas infidelidades. O tempo todo. Deus cria condições, cria situações, por quê? Porque Ele tem um amor tão grande que Ele quer sempre trazer. A gente às vezes não entende por que Deus cria situações, adversidades. Pô, será que esse Deus é masoquista? Será que esse Deus não nos ama de tal maneira? Não, mas Ele tem um amor tão grande que Ele precisa despertar, chamar nossa atenção para que a gente se achegue a Ele. E hoje no mundo que nós vivemos é um mundo cheio de distrações e nós criamos ídolos modernos. A gente pode não perceber, mas nós criamos, né? E outro dia eu estava falando assim, caramba, mas eu estou tão exausto que eu vou cair na cama e não consigo nem orar. Mas ao mesmo tempo, daqui a pouco eu me distraí e liguei a televisão. Mas cadê o cansaço? O cansaço naquela hora para orar, sabe, Ana? Mas daqui a pouquinho, quando me vi, eu falei, meu Deus, como eu sou imperfeito, né? Eu não tive um tempinho para orar com o Senhor, mas eu liguei para, de repente, me distrair e estava pronto para estar ligando a televisão. Eu falei, Senhor, como nós somos imperfeitos, né? E a gente fala tanto que o povo de Israel errou tanto com Deus no passado, mas nós somos tão falhos quanto eles, né? E precisamos da misericórdia de Deus. E aí ele coloca no versículo 2, o que ele faz? Assim, ele compra Gômer por 15 peças de prata e 150
150 quilos de cevada. E a gente percebe que o profeta, ele entrega a prata que ele tinha, e parece que não foi o suficiente, mas ele vai lá e complementa com cevada. E como é que Deus acaba fazendo com que ele venha nos redimir? Ele usa o próprio Filho para entregar, para pagar pelos pecados que nós cometemos, e paga com a vida que apenas o sangue dele, sem mácula, pudesse nos redimir. É algo assim tremendo, né? Ele paga um alto preço, que você ver do alto teu filho sendo coroa de espinhos, pregado numa cruz, caramba, é algo muito difícil. Eu não teria estrutura para ver. Se cada um de vocês aqui, é muito difícil da gente, né? E talvez, acho que quando a gente fala dessa dimensão do que Deus fez, é que a gente consegue entender que Ele realmente entregou algo assim preciosíssimo, né, por nossa causa, né? E hoje nós temos a graça, a misericórdia concedidas através do sacrifício de Jesus na cruz, né? Então prega um filho na cruz exatamente pelos nossos erros. É muito amor de Deus. Nós somos muito gratos. Sim. Talvez a gente precisasse o tempo todo ter alguma coisa para nos lembrar disso, para que a gente consiga perceber que Deus ele acaba assim dando algo preciosíssimo para pessoas assim como nós, né? Pessoas que o tempo todo às vezes nos relega, às vezes nos coloca de lado, e Deus o tempo todo ele chama nossas atenções, sabe? Porque muitos até às vezes desconfiam, mas as pessoas pagãs, as pessoas do mundo fazem o que bem entendem, não acontece nada, as coisas estão tudo por aí, mas exatamente pelo amor de Deus, porque Ele quer, né? Como aquela galinha que quer colocar todos os pontinhos, né? Exatamente esse amor que Deus tem por nós, né? E aí no versículo 3, e disse Oséias a Gomer: você vai ficar comigo por muito tempo, você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você. E algo acontece com Gomer, e ela se torna escrava. Ela teve 2 filhos com ele, mesmo assim ela volta a se prostituir. E assim, parece que a gente às vezes tem tudo à nossa disposição, mas nós sempre achamos que estamos desejando mais, sabe? A pessoa que tem dificuldade às vezes para andar, quem dera se eu pudesse caminhar hoje em dia. A pessoa que tem uma dificuldade com a saúde, quem dera se eu fosse saudável. A pessoa tem que comer, tem que se vestir, tem um local para habitar, quem dera se eu fosse rico. Se eu não tenho um carro, quem dera se eu tivesse um carro. E assim somos nós. As pessoas estão sempre insatisfeitas, né? Exatamente. E eu sempre agradeço. E talvez essa seja a fórmula perfeita, né? A gente ser grato, ter um sentimento de gratidão a Deus, independente das situações. Senhor, eu tenho passado por dificuldades, mas vamos agradecendo. E sabe, talvez que seja o maior segredo, é a gente cultivar, plantar sementes o tempo todo. Sabe? Senhor, eu ainda não consigo enxergar o que tu tem de promessa na minha vida, mas continua plantando semente. O que é plantar semente? É fazer o bem. É você ser prejudicado, mas você não prejudicar. As pessoas sendo desonestas, mas você permanecendo firme com Ele. Porque talvez isso é o que Deus espera de nós. Ele não quer filhos que sejam levados pelas circunstâncias. Ele quer filhos que continuem olhando para Ele, independente do que as pessoas falem, façam contra você, mas você não se deixa levar. Você não age conforme elas agem, com a tua própria vida, né? É algo difícil? É algo difícil você ter um sentimento bom diante de um mundo que tem se mostrado tão cruel, tão ruim, né? Pessoas tentando levar vantagem em cima das outras, independente das coisas, sabe? E a quantia exigida por essa mulher, tu vê, prata e cevada. Uma vida vale muito mais do que isso, né? Mas assim, eu fico pensando, será que você tem sido traído e Deus vai lá e te fala assim, olha, vai lá e
perdoa aquela mulher e pague por ela para a restituição. Além de ter que perdoar, você ainda tem que dar toda a sua prata, complementar com a cevada. Entende isso? Ele vai lá e obedece. Muitos de nós, a gente às vezes não compreende o final da história, né? Eu tive diversos alunos que às vezes falavam assim: professor, então da mesma forma como ele escolheu uma prostituta, a gente também pode escolher a pessoa do mundo e talvez depois... Mas olha só, foi uma ordem expressa de Deus, porque ele sabia o final dessa história. Ela era uma prostituta, mas Deus estava sobre esse relacionamento e depois, né, ele faz tudo para que ficasse de forma plena, da forma como ele quis. Só que nós não temos essa visão do que vai acontecer na frente. E você simplesmente entrar dentro de uma situação que você não sabe o fim, é muito arriscado. Por isso que obedecer a Deus, por quê? Porque Ele sabe o final de toda a história, da minha história, da história de cada um aqui. Ele sabe dos anseios, Ele sabe dos sonhos, Ele sabe do que cada um aqui almeja. Mas aí qual é o segredo? Continuar buscando, continuar plantando sementes o tempo todo. As sementes, elas sinalizam claramente as questões do que você sabe que agrada a Deus, sabe que é bom, sabe que essas sementes é você plantar ternura, carinho, independente das situações. Eu tenho certeza que a Márcia, quando ela estava lá enferma, ela sabia que todos nós aqui, pelo menos eu coloco por mim, mas eu acho que todos nós estávamos preocupados e pensando que ela ficasse boa. Assim como você também agora compartilhou a tua questão da tua visão, sabe? Assim, as pessoas que têm compromisso com Deus, ela tem compromisso com as pessoas também, sabe? A gente não pode falar as coisas da boca para fora. Olha, eu vou orar por você e a gente deixar aquilo de lado. O compromisso adquirido perante o Senhor, sabe? E isso todos nós, eu creio que todos nós aqui temos nesse sentido, sabe? E tem muitos momentos que a gente pode pensar que nós não temos valor, mas Deus olha e vê, assim como Gomer, que era uma prostituta cheia de erros, mas Deus usa o profeta dele, o homem de Deus, para resgatá-la, sabe? Então não existe nenhum de nós que em algum momento que se achegou a ele, que ele vai desprezar. Todos nós temos valor, sabe? Mesmo que a gente às vezes ache num sentimento de depressão, que caramba, eu estou sendo desprezado, agora eu não tenho mais isso, eu não tenho mais aquilo, mas Deus continua contigo, Ele continua com ela. Tem situações que, mediante as adversidades e a forma como você passa, é que você vai ver como você reage. Porque se você reagir mal diante das adversidades, acaba se tornando muito ruim, né? São testes, por isso que a gente chama de provações, exatamente são essas situações que nós precisamos ser aprovados para que Deus venha nos retribuir com coisas melhores, sabe? Mas esse teste é necessário com todos nós. E aqui tem uma parte que é muito importante: não importa o quanto estamos por baixo, no fundo do poço, Deus está sempre disposto a nos comprar, a nos redimir, a nos levantar de novo. Isso é amor. Isso que a gente chama de amor incondicional. Não depende das condições. É amor de pai para filho, de mãe para filho. Esse é amor que nós estamos falando. E esse amor que Deus tem sobre as nossas vidas. Então todos nós temos valor e Ele quer cada dia mais nos guardar diante de todas as circunstâncias. Amém? Eu queria compartilhar com vocês. Caramba, o tempo passa muito rápido. O livro de Daniel, capítulo 6. É uma história extremamente conhecida. Eu não vou ler toda a passagem, porque cada um de nós aqui já ouviu falar, tem desenhos, tem várias situações, mas eu queria com vocês meditar versículo a versículo. No versículo 4, Daniel 6, versículo 4, vou falar rapidamente aqui. Dario, ele tinha um império tão enorme
que ele acaba dividindo todo o império dele em 120 províncias ou 120 sátrapas, né, que seriam províncias, para que pudesse ter uma melhor organização. É como se você tivesse um império gigante, você tivesse dividido em 120 bairros ou cidades. E aí ele separa 120 administradores para essas províncias. Depois ele separa também 3 que seriam supervisores desses administradores. Diante disso, um desses administradores quem é? Daniel. Só que Daniel, ele procurava fazer tudo com excelência, sabe? Fazer com excelência. A gente às vezes, com o povo de Deus, a gente às vezes, eu pertenço ao Senhor, e algumas pessoas empurram as coisas com a barriga. Se aquilo que foi destinado a você, eu não estou falando no meio religioso, não, estou falando no teu dia a dia, faça aquilo com excelência, sabe? Se você cumpre uma atividade profissional, faça com excelência. E aí no versículo 4, então os presidentes, os sátrapas, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. E aí vem a grande reflexão: mas Daniel não fazia tudo que era bom, que era agradável, que era excelente? E por que agora os caras procuram um pretexto relacionado a ele para tentar acusá-lo? Por isso que em algumas situações, alguns não entendem que você, como servo de Deus, os levantes, as situações, elas vão aparecer. Cada um de nós precisamos adquirir experiência para que você consiga lidar com isso. Difamações, calúnias, isso vai acontecer sempre. Não adianta tentar fugir dessas situações. E aqui Daniel, ele não faz absolutamente nada contra os caras. Não faz nada. Ele só faz aquilo que era íntegro, apenas isso. Mas a si mesmo acaba se levantando. E aí no versículo 5, então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então você vê que eles não param. Eles estão o quê? Buscando. Esses homens são o quê? Exatamente a ação de Satanás contra a nossa própria vida. Deus podia interromper? Poderia. Mas Deus acaba deixando. E por quê? Talvez seja a grande reflexão. E aí no versículo 6, então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva eternamente. Só para a gente encurtar um pouco, eles chegam para o rei e estimulam o rei para que baixasse um decreto para que ninguém pudesse adorar qualquer Deus, nada a não ser o próprio rei Dario, durante o período de 30 dias. E qual a intenção deles? Poxa, eles querem o quê? Elevar a autoestima do rei, enfim. Você sabe que os reis já são cheios de pompa, né? E aí coloca diante disso exatamente essa questão. E o rei aceitou a ideia. Não, ninguém agora vai adorar nenhum Deus a não ser o próprio rei. Mas ele sabendo o quê? Que exatamente Daniel ficava o quê? 3 dias, a cada parte do dia, 3 vezes, né? Ele adorava o Deus dele. E aí diante disso eles pegam o quê? Eles pegam e observem o versículo 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, ele voltou para casa. Mas aí ele simplesmente poderia se dobrar ao documento que ele sabia que afetava a intimidade dele com Deus, mas ele não faz isso, ele continua honrando a Deus. E aí em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do teu Deus, como era de seu costume. Sabe quando algumas situações você fala assim: caramba, alguém não vai com sua cara e já te julga? Mas a gente às vezes pode parecer que a gente também cai nessas armadilhas. Por isso que é muito importante que Deus esteja no teu coração, para que não sejamos com julgamentos precipitados, sabe? Às vezes eu posso querer que a Ana ela haja exatamente como eu ajo no meu dia a dia, mas a Ana tem uma cultura,
tem uma formação, foi criada de uma forma, e ela é diferente de mim, como ela é diferente do Alcir. Nós somos assim. Somos muito levados a julgamentos precipitados. Não fomos chamados para serem juízes, sabe? Porque a gente precisa procurar extrair coisas boas diante de cada situação, sabe? Porque senão, o tempo todo, ficaremos sempre olhando para o lado ruim e nunca para o lado bom, sabe? Diante de uma conversa, diante de um ambiente, tem que extrair coisas boas. Entende? Ontem eu me vi dentro de uma situação, saí ali um culto de ação de graças, depois cheguei num local e eu falei assim, caramba, chegamos num local que estavam pessoas saindo da praia com pessoas que foram para adorar a Deus, e diante disso nós tínhamos o que? Os louvores sendo entoados através do pagode. Alguns não aceitaram. Sabe o que eu procurei fazer? Não estou dizendo que eu sou o certo. Aproveitei que tinha pessoas amigas ali, na nossa conversa foi muito edificante, e diante dos louvores que estavam sendo tocados, mesmo através do pagode, pensei e falei, caramba, esse louvor aqui, quantos anos que eu não escuto? Outros também, sabe? Vamos tentar extrair coisas boas ao invés de serem juízes, senão nós vamos perder oportunidades em todo o tempo, vamos ficar enfesados, de cara amarrada, me rebela, vou parar lá, vou parar aqui. Não, vamos extrair o que for bom do Senhor, sabe? E isso Deus vai nos mostrando a cada instante, porque senão, sabe, Zilê, a gente vai ficar sempre, Zilê, Zilê, às vezes a cara antipática, isso, aquilo. Não, a gente às vezes nunca parou para conversar, e a Zilê tem defeitos como eu tenho, mas eu tenho que extrair dela as coisas positivas. Sabe, Alcir? Vocês sabem que eu gosto muito do Alcir. Ele tem seus defeitos, eu também tenho os meus. Mas a gente tem que extrair coisas boas, coisas que edificam, coisas que somam. Sabe? Senão, o tempo todo, nós vamos ficar julgando as pessoas. As pessoas são imperfeitas como nós somos. Sabe? Então, Daniel aqui, as próprias pessoas modernas, elas acabam nos levando e nos induzem a erros. Nós precisamos resistir e não fazer aquilo que desagrada a Deus, sabe? Porque a gente às vezes vai chegar e falar assim, caramba, esses caras que estão aqui, estão ali louvando, saindo da praia, mas quem sabe se aquela alma não foi alcançada? Quem sabe se aquele louvor não entrou no coração de alguém? Exatamente, e a gente precisa deixar com Deus. A gente precisa não ser Deus, a gente deixar Deus agir na nossa vida, sabe? Olha, eu dizendo assim, você é cheio de defeitos, como você falou agora. Você tem, como pode, de modo geral, você tem uma qualidade, e aquela qualidade, eu vou focar nela, e ela vai me fazer tão bem que vale a pena eu apostar naquela qualidade sua, e não olhar os seus defeitos. Sim. Isso se torna relacionamentos. Relacionamentos. Você sabe quais são as pessoas que a gente considera como difíceis? Sabe quais são? Sabe? Aquelas que são parecidas conosco. Os parentes, né? Quanto mais intolerantes nós formos, mais difícil nós seremos. Sim. Eu tive essa experiência muito própria. A gente precisa ser flexíveis com as pessoas, porque se nós tivermos um grau de intolerância muito grande, nós seremos pessoas difíceis de relacionamentos. Eu não estou falando da minha palavra, estou falando porque a Bíblia nos relata sobre isso. Tudo que eu converso aqui com vocês, eu peço muito ao Senhor que sempre use a palavra dele, eu não quero usar nada de mim, sabe? Todos nós precisamos de relacionamento, independente das pessoas. Exatamente, nós não somos ídolos. Mas você tem de defeito ou não. Porque às vezes através de você dar uma palavra para a pessoa, muda a questão da pessoa. Você vê aquela pessoa com tantos problemas e você chega ali com o teu problema também, mas você conversa e a pessoa muda. É tão legal isso, né, eu acho. Mudar vidas, né? Que nem aquele dia que nós nos conhecemos, foi tão bacana, gostei tanto. Eu ontem fui para aquele culto assim, e aí na hora eu reclamei com minha mãe lá, na hora que eu estava saindo, eu falei assim, pô, queria que ela fosse, mas aí acabei ficando impaciente, fiquei meio bravo. E depois eu cheguei no local, mas aquilo ficou, o Espírito Santo ficou me incomodando, sabe?
porque a gente não quer falar palavras ásperas, né? E foi tão bom quando eu reencontrei, quando eu cheguei em casa. Por quê? Porque eu queria ter uma palavra de carinho. Não é uma palavra áspera que Deus nos chamou, né? Então, a gente precisa, todo instante, aproveitar oportunidades, sabe? A gente não precisa ser pessoas religiosas, como aquele louvor expressa. Nós precisamos ter um sentimento de tolerância, de flexibilidade, de amor. Se a gente pudesse expressar numa palavra só, quem é Deus? Deus é amor, na sua plenitude. Se tudo que você fizer, você conseguir enxergar o amor presente naquilo, é algo maravilhoso. Mas a gente vai se deparar com pessoas imperfeitas o tempo todo, nós vamos errar com pessoas, mas a gente precisa ter isso em mente, que a gente precisa ser bênção, a gente precisa somar na vida das pessoas, sabe? A gente precisa perdoar, a gente precisa se quebrantar diante de tudo isso. Exatamente. Você sabia que Deus tem falado desse momento que nós temos aqui? Várias igrejas, às vezes que eu vou, assim, eu tenho certeza que é Deus, que as pessoas às vezes vêm falar comigo sem saber absolutamente nada. Ele fala que isso aqui é um tratamento não só espiritual, cura da alma, cura do emocional, sabe? Enquanto a palavra está sendo compartilhada, que a palavra é do Senhor, não é minha, né? E Ele tem tratado corações, Ele tem feito, sabe, maravilhas na vida nossa, sabe? Então, tudo isso é aprendizado. Hoje, quando eu fiquei com minha mãe no hospital, acaba sendo obrigado a mandar lançar Daniel na cova dos leões, mesmo quanto a vontade dele. E é algo assim que chama muito a atenção, é que ele perde a noite de sono. Ele faz algo, mas ele perde a noite de sono. E sabe que tem momentos que nós, como servos de Deus, a gente deveria se envergonhar, sabe por quê? Porque tem pessoas pagãs ou pessoas do mundo que às vezes são mais quebrantadas do que nós. Sim. Né? Porque às vezes tem pessoas que são indiferentes, passando necessidade de fome. A pessoa, sabe? Quando eu contei aquele caso daquele pastor quando entrou em contato comigo, eu não conseguiria ficar bem se eu soubesse que ele estava com fome, com netos, sem gás, sem nada. Eu não sei, não conseguiria. Mas tem gente que às vezes consegue. Não, eu vou orar aqui mesmo. Então assim, Deus nos chamou para a gente ser bênção, e isso é fazer a obra de Deus, né? Às vezes com um pouquinho de coisa que você faça é algo que engrandece o nome dele, né? E Deus não nos deixa faltar, né? Ele vai sempre suprir de alguma forma. E aqui o rei Dario, ele perde a noite de sono, e nós também, como rei Dario, nós passamos às vezes momentos da nossa vida, né? Perdemos noite de sono, preocupados com situações difíceis, né? E por mais que a gente fale assim, não precisamos entregar na mão do Senhor, mas nós precisamos entregar mesmo. Porque se nós não entregarmos, nós vamos ficar sendo consumidos por aquelas preocupações. E isso é algo que a gente precisa vencer, né? Mas Daniel fazia tudo que era correto e justo, mas mesmo assim, né, ele teve situações que foram levantadas contra a vida dele. E por que Deus permitiu? Porque Deus precisava fazer com que ele tivesse crescimento maior na fé. Por isso que tem situações que você fala assim, Senhor, mas eu clamo, eu choro, e por que me deixa às vezes chegar nesse ponto? Porque exatamente para ele mostrar que é Deus na tua vida. Porque se ele solucionasse essa questão antes, quando os caras se uniram contra Daniel, Deus não tinha se manifestado de forma tremenda. Porque tu imagina, leões, alguém que vai ficar perto do leão, que o leão não vai abocanhar de forma alguma. A gente sabe como é um leão. Mas ele simplesmente, ele fez o quê? Guardou Daniel, porque ele tem o controle de toda a situação. Assim como são leões, são as adversidades que nós enfrentamos na nossa vida. Todos nós temos leões, né? Diante de nós, mas nós temos um Deus que nos guarda diante de tudo isso, né? Você já questionou Deus? Não, a verdade é que Deus, ele tem a cada dia mais aperfeiçoamento da nossa estrutura espiritual. Sim, meu querido, eu pergunto a você, o irmão já questionou Deus? Por que você deixou fazer isso? Você já perguntou Deus?
Não, as perguntas com ele são muitas. Eu faço muitas perguntas. Não, as perguntas são muitas. O que Deus não quer é que a gente fale de forma explícita para todos, reclamando da vida. Isso não é. A gente não pode perguntar por quê. Para quê? É rapidinho, tá, Valéria? Enfrentamos covas de leões, né, em forma de oposição, em forma de críticas, em forma de dificuldade. Tem pessoas que, se houver alguém falando assim, Ana, olha, soube que falaram, a pessoa já cai logo o semblante, a pessoa fica logo para baixo, né? Graças a Deus, nesse ponto eu já venci. E diante do que você está falando, Deus nos faz para que tenhamos musculaturas espirituais. Antigamente, quando eu era adolescente, se alguém falasse assim, olha, eu ouvi falar que eu ficava uma fera, eu ficava irado, eu não falava mais com aquela pessoa, aquela outra poderia ser até uma intriga, mas eu já queimava, já acabava com aquilo. E aí Deus foi tratando isso em meu coração. Hoje em dia, se você falar assim, e olha, Augusto, a Márcia falou isso, isso aqui, vou orar por ela, mas não fala para mim nem o que é. Não, que ela lembrou de mim. Hoje eu não, falo, mas é assim. Antigamente eu virava mesa. Mas o inimigo, ele vai exatamente tentando capturar tudo aquilo que acaba se tornando calcanhar de Aquiles de cada um de nós. Por isso que nós precisamos nos revestir. Exatamente, para que a gente possa ver. Ela vai ter coragem de falar de frente comigo, ela vai ter, viu, ainda tem umas ideiazinhas antigas aqui que E a grande verdade é que Deus acaba nos levando ao extremo, né, para mostrar exatamente que nada é impossível para Ele, né? Então, independente da diversidade, do problema que a gente possa estar enfrentando, cada um de nós sempre acha que o problema que a gente está enfrentando talvez seja o mais delicado, né? Mas o importante é que a gente continue plantando. Sempre existe piores, né? O mais importante é fazer, sabe o que é fazer a vontade de Deus? Deus não está respondendo, Deus não está falando. Continuar plantando sementes, fazendo o que é bom, sabe? Para que a gente não tenha o coração depois com remorso ou com uma situação que a gente tenha desagradado ao Senhor. Então, assim, infelizmente, por mais que eu tentei aqui condensar, resumir, mas eu não consegui. A palavra de Deus ela é muito rica, né? A gente não consegue. Mas outros capítulos de outros livros a gente vai estar sempre compartilhando com vocês, né?